A cidade da Babilônia estava em constante movimento. Torres imponentes, jardins suspensos, ruas largas pavimentadas com pedras. Era o coração de um império que havia conquistado o mundo conhecido. O rei Nabucodonosor, sentado em seu trono de ouro e marfim, reinava com mão de ferro e orgulho elevado. Mas entre os muitos que ali viviam, havia um grupo de exilados, hebreus trazidos de Judá após a destruição de Jerusalém. Entre eles estavam 3 jovens de espírito firme e coração convicto: Hananias, Misael e Azarias, conhecidos pelos nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles tinham sido escolhidos entre os melhores da juventude hebraica para servir ao rei, por sua sabedoria, aparência e habilidade. Aprenderam a língua e os costumes da Babilônia, mas jamais abriram mão da fé no Deus de Israel. Naqueles dias, Nabucodonosor teve uma ideia grandiosa. Ordenou que fosse construída uma estátua de ouro maciço, com 27 metros de altura e quase 3 metros de largura. Seria erguida na planície de Dura, um espaço vasto para que pudesse ser vista de longe, brilhando à luz do sol como se fosse divina. E ele decretou: quando tocarem a trombeta, a flauta, a harpa, o saltério e todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas deverão se ajoelhar e adorar a imagem de ouro. Quem se recusar será lançado imediatamente numa fornalha acesa. O anúncio foi feito em todas as províncias. Os arautos do rei ecoavam a ordem pelas cidades. Era um teste de fidelidade ao império, um ato de unificação sob o poder do rei e de seus deuses. E muitos obedeceram, não por devoção, mas por medo. Chegou o dia da inauguração. A planície de Dura se encheu de gente. Líderes, governadores, magistrados, oficiais militares, todos se posicionaram diante da imensa estátua. Ao sinal da música, como um exército treinado, todos se prostraram. Milhares dobraram os joelhos, todos, menos 3. Lá estavam eles, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, de pé. Não por orgulho, mas por fidelidade. Não se moveram, não hesitaram. O silêncio que os cercava se transformou em murmúrio, e o murmúrio virou denúncia. Alguns caldeus, observadores atentos e invejosos, correram até o rei. Ó rei, vive para sempre! Tu decretaste que todos deveriam se prostrar diante da estátua ao som da música, e que quem não o fizesse seria lançado na fornalha. Mas há judeus que tu colocaste em cargos altos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Nabucodonosor, ao ouvir isso, ficou furioso. Seu orgulho havia sido desafiado. Mandou chamar imediatamente os 3 jovens. Eles foram levados à presença do rei. Soldados cerravam fileiras ao redor. Conselheiros observavam em silêncio. O rei, num tom tenso, falou: é verdade que vocês não prestaram culto aos meus deuses? Eu vou lhes dar mais uma chance. Quando ouvirem novamente o som da música, se ajoelhem diante da estátua. Mas se não se ajoelharem, serão lançados imediatamente na fornalha. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Os 3 jovens se entreolharam. O que disseram em seguida ecoaria pela eternidade. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti nesse assunto. Se formos lançados na fornalha, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar. Mas mesmo que ele não nos livre, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa resposta caiu como um trovão no trono do rei. Sua face se transformou de fúria. Ele mandou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Soldados fortes foram convocados. Os jovens foram amarrados com suas roupas, túnicas e turbantes, e sob a ordem do rei, foram jogados na fornalha ardente. O calor era tão intenso que os próprios soldados que os lançaram morreram ao se aproximarem das chamas. Mas algo extraordinário aconteceu. O rei, ainda exaltado, voltou ao seu trono, satisfeito por ter exercido sua autoridade. Mas de repente, seus olhos se arregalaram. Ele se levantou bruscamente, apontando para a fornalha com espanto. Esperem! Não foram 3 homens que nós amarramos e lançamos ao fogo? Mas eu vejo 4 homens andando livres dentro da fornalha.
sem feridas. E o quarto homem tem a aparência de um filho dos deuses. Silêncio. Conselheiros se entreolhavam. Guardas se aproximavam, confusos. O rei, atônito, se dirigiu à beira da fornalha, com o calor ainda emanando das chamas. Ele gritou com voz trêmula, misturada de reverência e assombro: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui! E diante de todos, os três jovens saíram andando da fornalha, como se tivessem estado em um jardim e não num mar de fogo. Suas roupas estavam intactas. Nenhum fio de cabelo havia sido queimado, nem cheiro de fumaça havia neles. Os oficiais, governadores e conselheiros se ajuntaram ao redor, perplexos. Nunca haviam testemunhado nada semelhante. O rei, emocionado, declarou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Eles desafiaram o decreto do rei e entregaram seus corpos à morte, antes de trair a fé no seu Deus. Por isso, decreto agora: qualquer pessoa que disser algo contra esse Deus será punida severamente, pois não há outro Deus que possa livrar como este. E o rei honrou ainda mais os três, concedendo-lhes posições mais altas no governo da província da Babilônia. Mas a história deles vai além do milagre. Ela fala ao coração de todos que um dia se sentiram pressionados a se curvar, a comprometer princípios para agradar homens. Ela fala à alma que já enfrentou o fogo da crítica, da perseguição, da exclusão. Fala de um Deus que não livra apenas do fogo, mas caminha conosco dentro dele. Naquela noite, depois de toda a comoção, os três jovens se reuniram em silêncio, olhavam para as estrelas que brilhavam no céu da Babilônia. Eles sabiam que tinham vivido algo que seria contado por gerações. Mas o que mais os emocionava não era o livramento, era a presença. O quarto homem na fornalha. Eles não estavam sozinhos. Nunca estiveram. E você, já esteve no meio do fogo? Talvez não um literal, mas o fogo das provações, da ansiedade, do medo, o calor sufocante da injustiça, as chamas do abandono. Talvez você tenha sentido que não suportaria mais um dia, queimar por dentro enquanto tudo ao redor parecia ruir. Mas há algo que essa história nos ensina. Deus não nos livra sempre do fogo, mas Ele entra conosco nele. Os que permanecem firmes, mesmo quando todos ao redor se dobram, experimentarão a presença sobrenatural de Deus em níveis que outros jamais conhecerão. Não é na ausência do fogo que Ele se revela com mais poder, é no meio dele. O mundo pode tentar nos moldar. Imagens de ouro são erguidas todos os dias. Status, riqueza, ideologias, vaidades. Mas quando você escolhe ficar de pé, mesmo que isso custe caro, o céu se move a seu favor. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego não nasceu no momento da crise. Ela foi construída nos detalhes diários, nas escolhas escondidas, no relacionamento constante com Deus, mesmo longe da terra natal, mesmo imersos em uma cultura pagã. Eles eram jovens, poderiam ter se adaptado, poderiam ter racionalizado a desobediência como uma questão de sobrevivência. Mas não, eles sabiam quem eram e, mais importante, a quem pertenciam. Essa história é uma convocação para os fiéis de todas as gerações, não para procurar o fogo, mas para permanecer firmes quando ele vier. Não para desafiar o mundo por orgulho, mas para viver de forma coerente com a fé que professamos. E quando o fogo vier, porque ele virá, lembre-se, você não está sozinho. Há um quarto homem. Pode ser que você ainda não o veja. Pode ser que, aos olhos de todos, você esteja prestes a ser consumido, mas há alguém que anda com você no meio da fornalha, e quando você sair, porque você vai sair, nem cheiro de fumaça haverá sobre você. Nada poderá apagar o brilho da glória que virá depois da fidelidade. O mundo respeita resultados, mas o céu honra posicionamento. Deus não procura multidões que se ajoelham. Ele procura os poucos que continuam de pé, mesmo que isso custe tudo. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam se seriam poupados, mas sabiam que seriam fiéis. E isso basta. Fé não é ter certeza do livramento. Fé é ter certeza da presença. Hoje,
Talvez você esteja diante de uma fornalha. Talvez esteja ouvindo as ameaças de um sistema que exige a sua rendição. Talvez o calor já esteja aumentando e tudo em você queira recuar. Mas ouça bem, continue de pé. Você não precisa ver a saída, só precisa confiar naquele que entra com você no meio do fogo. A Bíblia nos mostra que a fornalha não foi o fim da história. Foi o cenário do milagre. A vergonha que o inimigo preparou para destruir, Deus usou para revelar sua glória. A humilhação virou palco de exaltação, e os que não se dobraram foram honrados diante de todos. Essa história termina com honra, com glória, com a convicção de que vale a pena permanecer fiel. Mas a pergunta que fica para todos nós é: o que faríamos se estivéssemos ali? Se a música tocasse e todos ao nosso redor se curvassem e só nós estivéssemos de pé? Se o fogo estivesse diante de nós e tudo o que o mundo pedisse fosse um pequeno gesto de rendição, o que faríamos? A resposta está no seu coração, mas lembre-se sempre: há um quarto homem na fornalha, e onde ele está, o fogo não consome. O fogo purifica, fortalece e testemunha ao mundo que há um Deus vivo que ainda responde com livramento. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego continua viva, porque Deus continua o mesmo e os fornos continuam sendo acesos, mas os milagres também continuam acontecendo. Que você seja achado fiel, que sua fé não vacile, que sua vida seja uma chama que, mesmo cercada por fogo, não se apaga, brilha.